Todos nós, em algum momento da vida, tivemos problemas para dormir. Tem gente que dorme demais, também tem aquelas pessoas que sofrem com insônia, que ficam acordadas a noite toda. E os médicos sempre dizem que é muito importante ter um sono de qualidade, que seja reparador. Isso é bom para a nossa saúde. Hoje é um dia de volta às aulas em muitas escolas do estado, portanto é dia também de volta à rotina em muitas famílias. Para a gente entender como o sono é importante para a nossa saúde, aqui no estúdio agora eu recebo o médico psiquiatra, Dr. Bruno Moura Lacerda, ele que é especialista em medicina do sono. Bom dia, doutor, bem-vindo. Aqui é o Bom Dia Paraíba. Bom dia a todos. A gente aqui acorda muito cedo, nossa equipe toda, ao longo de muitos anos. Isso por si só pode ser um problema? É um problema se começa a gerar prejuízo diurno. Todos os distúrbios relacionados ao sono, ou mesmo os distúrbios psiquiátricos, na verdade, eles são configurados como transtorno quando há uma frequência elevada e quando há prejuízos durante o dia. Se não há prejuízo, então não há por que se preocupar. Mas que tipo de prejuízo, doutor? Sonolência diurna, o paciente muitas vezes se sente cansado, irritado, há uma tendência ao desenvolvimento de transtornos ansiosos, a transtornos do humor. Agora, essa sonolência diurna aí é comum em muitas situações, né? Não é só para as pessoas que dormem pouco, às vezes uma estafa de muito tempo de trabalho, estresse, essas coisas todas? Isso. Na verdade, o comum seria a sonolência após o almoço. Né? Após o período entre meio-dia e 2 horas da tarde, nós temos uma queda de temperatura e isso favorece o sono. Mas o que ocorre, na verdade, o que a gente tem observado é que tem aumentado os distúrbios do sono e a gente sabe que 40% da população brasileira apresenta algum distúrbio. E é tudo isso? Tudo isso. E isso, a tendência é que aumente em virtude de como a nossa sociedade se organiza, né? Socialmente e economicamente. A gente sabe que o sono é o último empecilho relacionado à produção. Né? A gente tem que existir para o mercado. Sim. Deve haver gente produzindo e gente consumindo. Então, o que ocorre é que, na década de 60, nós observamos que os brasileiros eles dormiam em média 8 horas. Sim. Em 2012, a nossa população já dorme 6 horas e meia. Nossa. Quer dizer, já há uma certa privação do sono. Mas ainda assim, a gente pode considerar isso como ok, dormir essas 6 horas e meia. Para algumas pessoas vai ser suficiente? Para algumas pessoas vai ser suficiente, para outras não. E aí é o momento em que essa pessoa deve procurar algum profissional. Estão chegando perguntas aqui, doutor. Vou começar com a da Sandrelli, que diz que mora no Valentina Figueiredo, tem 46 anos, mas que desde os 24 ela não dorme bem, acorda várias vezes, já fez tratamentos e hoje só dorme à base de remédios, até mesmo de relaxantes musculares ou antialérgicos. Se ela não tomar nada, ela diz que vê o dia amanhecer. O que ela faz numa situação dessa? Pois é, a princípio que a gente tem que fazer uma busca ativa ali junto ao paciente para identificar se existe maus hábitos e comportamentos que estão prejudicando esse sono. Então, o paciente que passa a não dormir bem, o comum é que no dia seguinte ele esteja sonolento, fadigado e ele começa a usar estimulantes. Muito comum também, muitas vezes, o paciente começa a se automedicar ou mesmo usar o álcool, que ele diminui a latência do sono. O paciente ele consegue até dormir mais rápido, mas tem uma tendência a fragmentar mais o sono e isso vai, além de alterar os estágios do sono. E aí é vício mesmo nesses remédios? As pessoas só conseguem dormir se tomar alguma coisa? No caso dela, como ela está falando nesse tipo de substâncias, como relaxante muscular e antihistamínico, não vai gerar dependência. Mas pode gerar uma lentificação diurna por ser um relaxante muscular, ele apresenta uma inibição do sistema nervoso central. Um medicamento antihistamínico, né, que é usado para alergia, ele abre o apetite, então ela pode ganhar peso. Na verdade, o que a gente tem que tentar trabalhar e o que a gente busca trabalhar junto ao paciente é a higiene do sono. Né? Essa mudança de hábito, aquele ritual uma rotina, todo, né? à noite, viver ritmado, sabe? Isso é muito importante, se eu falo lá para os meus pacientes, que tentem viver ritmado, ter um horário regular de dormir, um horário para acordar, sinalizar também o horário das refeições, o horário de fazer uma atividade física. Tem gente, doutor, que dorme, tem muita gente que dorme com o celular, né? Antes de dormir, a última coisa a fazer, isso tem gente que diz que atiça, enfim. E tem muitas pessoas que só dormem com a televisão ligada. Algumas até colocam a televisão para despertar, é o despertador. Qual é o impacto disso? Na verdade, muitos pacientes chegam até o consultório já fazendo uso de melatonina, já fazendo uso de formulações de 5-HTP, que hoje é muito comum também. E o que a gente observa é o seguinte, a melatonina, ela é liberada com a privação da luz. Exato. Então, assim, deve haver essa exposição à luz para suprimir a liberação e para que haja a liberação dela durante a noite. De fato, é um problema. Com o advento tecnológico, as pessoas têm levado, né, a televisão para o quarto, o notebook,
o celular. E a luz branca, ela impede a liberação de melatonina. E as pessoas chegam até o consultório fazendo uso disso, e quando a gente vai conversar sobre como é a noite, muitas vezes elas estão fazendo uso dos aparelhos e aí fazem uso também cruzado, né, da substância, que seria um suplemento alimentar, a melatonina, mas que não faz necessário. E o Berto pergunta, quem tem um sono muito leve e não consegue pegar no sono com facilidade, o que pode fazer e quais os prejuízos para a saúde? Mais uma vez, ele deve se avaliar como ele acorda no dia seguinte, se ele acorda reparado ou não, mesmo com esse sono leve. Se não acorda reparado, tem que procurar um profissional. Porque esse sono leve, normalmente, é aquelas pessoas que não conseguem entrar no sono REM, né? Não tem o sono profundo? Seria isso? Na verdade, não. Quem tem um sono leve geralmente tem uma tendência a ser uma pessoa mais ansiosa. Não é como se vivesse num estado de hiperalerta, está com uma tensão elevada. Na verdade, durante a noite, existem estágios. O sono é dividido em sono não REM e sono REM. O estágio mais profundo do sono é o sono não REM 3. É o N3. É um estado em que a gente realmente tem uma diminuição importante da força muscular e não há atividade mental. Nossa. O sono REM, já é a fase dos sonhos, REM, que quer dizer, né, o rápido movimento dos olhos, existe um conteúdo emocional, é a fase que a gente sonha, mas geralmente a gente não lembra dos sonhos. E a coisa é tão perfeita que entre 4 e 6 da manhã é quando a gente tem mais o sono REM. E isso é importante porque a mente está ativa e quando a gente desperta, na verdade a gente já está pronto para iniciar o dia. Que loucura. Enquanto que se a gente desperta no sono N3, no sono profundo, que às vezes a gente está privado do sono por isso, porque coloca o despertador, o alarme. Entendi. Ele toca nesse horário, você está privado de sono e vai começar o seu trabalho. Você já começa com aquele mal-estar. Por isso que é bom viver ritmado. Ave Maria, o senhor está falando, eu estou só pensando aqui as coisas. Primeiro, uma pergunta a partir disso que o senhor disse. Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu já vi muitas pessoas concordando comigo, de acordar na hora que o despertador toca. Parece que você tem que dizer pro seu cérebro assim, ó, tô acordando, hein? Sim. Vai se preparando que eu tô acordando. Aí você vai botando soneca. Sim. Várias vezes. Então você fica ali uma meia hora, meio que em estado de alerta, mas dormindo ainda. Isso. Mas tem isso um não problema? É bom. Isso não é bom, né? Porque o fato de usar o despertador já está mostrando que está havendo uma restrição do sono. Então o ideal é isso, se tem que acordar cedo, deixa a luz entrar no quarto, já cedo. E aí vai sinalizar os horários, né, do café, do almoço, se tem esse momento do trabalho, da atividade física. O problema é quando não tem luz, você acorda antes do sol. Aí é duro, doutor. Aí é duro, Justamente, aí já dificulta mais. Deixa eu ir para as perguntas aqui dos telespectadores. O Adrianson, de Bodocongó e Campina. Tem como substituir o sono da noite pelo do dia e o número? Não, nós fomos programados para dormir à noite. O trabalhador em turno, quem trabalha após as 5 horas da tarde, né, e tem que trabalhar durante a noite, ele está privado de sono. De qualquer jeito. Durante o dia a gente não libera as mesmas substâncias, os mesmos hormônios do que à noite. É porque aquele soninho depois do almoço é bom, mas ele não é suficiente, né? E as pessoas devem tirar esse cochilo aí de 30 minutos. Porque durante o dia a gente vai acumulando uma substância no cérebro, enquanto vigil. A substância se chama adenosina e isso aumenta a pressão do sono à noite. Se o indivíduo começa a tirar cochilos acima de 30 minutos ao longo do dia, então já vai diminuir a pressão do sono à noite. Deoclésio, do centro de João Pessoa, diz que tem vários pesadelos, que acorda super assustado durante a noite. Ele quer saber se pode ser a comida ou a roupa de dormir. Não. A questão dos pesadelos, a recorrência, né, o transtorno configura-se pela recorrência desses sonhos ruins. Entendi. Né? E quando há uma fragmentação do sono, gerando uma repercussão no dia seguinte. O sonho, ele tem relação com o cotidiano. Então, provavelmente tem alguma relação com algo que ele está vendo, que ele está vivenciando. A gente sabe que existem medicações que podem ajudar nisso, né? A terapia também pode ajudar se está passando por alguma situação traumática. E hoje em dia existe também uma terapia comportamental de imagem reversa, que é chamada de sonhos lúcidos. Que aí o próprio paciente, ele explora o seu sono, o seu sonho, né? Então, assim, é como se ele tomasse a frente do sonho e conduzisse o seu próprio sonho. Então, tem muitos estudos já nessa área. Principalmente para os pacientes que têm TEP, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Agora há pouco nós tivemos aí mais uma catástrofe, né, lá em Minas. Não fala não. E 10%, estima-se, né, que 10% das pessoas que passam por uma situação de elevado risco de morte, podem desenvolver o TEP, que aí passam a apresentar pesadelos recorrentes, um estado de hiperalerta e
um prejuízo importante na sua qualidade de vida. Doutor, duas perguntinhas bem rapidinhas aqui para a gente encerrar, que o nosso tempo já foi. Mas uma é sobre Joselita de Mangabeira. A qualidade do sono afeta a glândula tireoide? Ela quer saber. Pode alterar. Pode alterar, sim. Na verdade, a privação de sono ou algum distúrbio que fragmente o sono altera a liberação, né, de hormônios durante a noite. Silvio da Torre quer saber se os colchões magnéticos podem auxiliar em um bom sono. Podem ajudar alguns pacientes, principalmente os que apresentam, né, dores crônicas. Até eu queria fazer só um parênteses aqui, porque assim, eu tenho recebido no consultório alguns pacientes que apresentam distúrbio do sono, ou mesmo transtornos ansiosos, ou transtorno do humor, em virtude do uso de substâncias. Eita. E aí a gente sabe que nós, como profissionais, devemos ter uma responsabilidade social. Na formação médica, nós somos instruídos e treinados, né, para prevenir, diagnosticar e tratar a doença. Claro. E o que eu tenho observado é o seguinte: jovens têm chegado até o consultório apresentando insônia, apresentando ansiedade, ou mesmo algum transtorno de humor, em virtude do uso de anabolizante. Nossa. E o que é triste é que são próprios colegas médicos que estão prescrevendo essas medicações. Nós podemos lembrar aqui, né, um artista aí famoso, que foi o Netinho, que foi vítima, né, de uma terapia de reposição hormonal, que é um discurso alinhado entre a pessoa que quer fazer uso do anabolizante e o profissional. Entendi. E isso tem me entristecido porque, na verdade, está havendo uma distorção do que a gente aprendeu, né, durante a nossa formação. Super sério isso, né? Super sério, super grave. Mas obrigada, viu, doutor, pelo alerta aqui. Doutor Bruno Moro Lacerda, médico, psiquiatra, especialista em medicina do sono. Prazer recebê-lo. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado.